Olá, Ione, bom dia. Olá, Vitor, bom dia, tudo bem? Você me vê e me ouve? A imagem tá boa? Tá Não, tranquilo? eu te ouço, não te vejo. Então tá. Agora sim? Não, a imagem focada é o final de uma mesa de vidro e acho que uma porta aos fundos. Tá. Agora, Agora sim? ótimo, muito bom. Que prazer estar com você, Vitor. Então, Ione, bom dia. É isso, vamos tomar café com os nossos amigos da academia, então. Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Que E ótimo. aguardo suas instruções aí para a nossa Então, hora de começar. como estamos pontualmente às 8 horas, eu gostaria então de te dar as boas-vindas, dizer que é uma alegria muito grande ter essa oportunidade de estar conversando com você e apresentá-lo aos nossos seguidores. O professor Vitor Salino é acadêmico, titular da cadeira número 6 da academia, é mestre, doutor, pós-doutor pela Universidade Castilla-La Mancha, professor da PUC, desembargador do TRT3 e hoje vai nos contar um pouquinho da experiência, das dificuldades e dos acertos de de toda essa ferramenta nova ligada à videoconferência e às sessões virtuais dentro do Judiciário Trabalhista. Então, Vitor, eu deixo a você as nossas boas-vindas, os nossos agradecimentos e a palavra para suas considerações a respeito de como funciona toda essa novidade da sistemática virtual na Justiça do Trabalho. É isso, Ione. Antes de tudo, um bom dia a ti, a todos que nos ouvem. É uma alegria muito grande estar podendo participar e interagir nesse período de isolamento social. É um período difícil para todos nós, mas estamos irmanados aí, né? A humanidade toda ultrapassa esse período de restrição, mas o distanciamento físico não pode, de forma alguma, significar isolamento. Nem isolamento social, nem isolamento processual, que é exatamente o nosso tema de hoje. Eu colho essa abertura para felicitar a academia por essa ideia tão profícua que nos conecta, que nos aproxima, e também a nossa diretora cultural, doutora Tereza Narras, que teve a brilhante ideia de conduzir-nos por esse caminho. Bem, o que é importante colocar em torno desse nosso tema das sessões, audiências, do ambiente virtual em torno do processo? Isso é, apesar da lei que regula o processo eletrônico não ser nova, é uma lei de 2006, ela já tem sofrido algumas adaptações frente à necessidade das pessoas e diante do avanço tecnológico. Isso tem feito com que, permanentemente, os tribunais se ativem nesse sentido. Isso é feito coordenado pelo CNJ, e o primeiro espaço que foi pensado era para as sessões em ambiente eletrônico, sessões virtuais e sessões por videoconferência. Isso em termos de ativação por meio de julgamentos. A construção desse processo eletrônico veio pouco a pouco, né? Primeiro, um encaminhamento de um arquivo, depois o próprio peticionamento, e toda a Justiça do Trabalho já está
plenamente, Brasil afora, conectada por esse meio. Então, não é exatamente uma novidade para nenhum de nós dispor do processo eletrônico. No entanto, quando a gente fala dos nossos encontros, e eu me refiro às audiências e às sessões, isso ainda parece algo novo, ainda parece algo desafiador, é um meio que nós não estamos ainda bem acostumados a lidar. E aí vem a pandemia e nos desafia a impulsionar isso imediatamente. E mais, todo mundo quer uma ajuda, um apoio de alguém que conhece mais e não temos o alguém que conhece mais nesse período. Estamos em casa, né? Então, quem tem recursos humanos em casa que podem nos ajudar com a tarefa, bem. Quem não tem, fica um pouco mais em dificuldades. Mas isso não deve, de forma alguma, ser uma inibição. O meio eletrônico é algo que está no nosso cotidiano. A gente consegue fazer isso em relações pessoais, em relações sociais. Vamos fazer também nas relações processuais, nas relações profissionais. As reuniões das pessoas com os clientes, a reunião dos julgadores entre si, com as suas turmas, com seus universos, com as secretarias, com seus gabinetes, hoje vai ser assim. Perfeito. E logo pela manhã, eu estava dando uma olhadinha nos jornais virtuais e me surpreendi com uma notícia do CNJ no sentido de que o trabalho remoto já está sendo pensado, vamos dizer, por tempo indeterminado. E, em função disso, eu gostaria de saber de você de que forma esse plenário virtual ele funciona, como ele é operacionalizado. Devo te dizer também que aqui na segunda região, na segunda-feira, foi publicado um ato nesse sentido, e a partir do mês de maio, nós teremos aqui, no âmbito do TRT2, sessões e audiências virtuais. É isso, eu acompanhei também, tenho visto isso com muito interesse. Essa plataforma tem sido pensada no âmbito do CNJ para uma disponibilização. Isso já era algo que vinha sendo pensado antes da pandemia. A pandemia só acelerou esse processo. A ideia era dar treinamento, a ideia seria chamar a OAB, as associações de classe, treinamento para os juízes, treinamento para os advogados. Veio a pandemia e nós precisamos acelerar um pouco tudo isso. Esse ato do CNJ, ele simplesmente estende esse período excepcional indefinidamente, até que as autoridades sanitárias possam nos indicar um meio mais seguro para os encontros presenciais. O que eu quero dizer a você e aos nossos amigos? O encontro presencial, ele é sempre mais rico, mais proveitoso, mais espontâneo. Então, e acima de tudo, não fosse por isso, é o espaço que nós estamos acostumados a lidar. Então, isso nos traz uma situação de conforto. No entanto, os processos não podem e não devem parar. O Supremo Tribunal Federal e o CNJ responderam de forma muito célere, muito eficiente a essa excepcionalidade do período. O CNJ nos disponibiliza uma plataforma para conexão. Ele gerencia todo esse sistema e nos conecta a cada um dos tribunais, ou a cada tribunal que a pessoa precisar se ativar. Isso vai ser feito de que forma? Essa é a questão, né? O novo causa essa situação de algum embaraço pela situação insólita, pelo que é extraordinário, pelo que a gente não está acostumado. Vamos desmistificar isso. A ideia é, então,
que nós tratemos desse assunto como a gente conversa com um parente, com um amigo que mora longe, ou com alguém que é bem próximo, mas que a gente está impossibilitado nesse momento. É como nós estamos fazendo agora. Eu e você, e cercados de tantos amigos e gente interessada sobre os nossos assuntos. É isso. Então, nada mais é do que isso. Os tribunais, num primeiro momento, já começaram a disponibilizar as sessões. Nós vimos esta semana o próprio Supremo Tribunal Federal fazendo uma sessão por videoconferência, onde os ministros estavam, cada qual em sua casa, e julgando os processos. Quero lhes dizer o seguinte: o processo judicial eletrônico, ele favorece e facilita isso, porque o processo já está em meio disponível ao computador, ao celular de cada um de nós. Os juízes e servidores podem acessar de suas casas, os advogados idem, de casa ou do escritório. A sessão é marcada, como se designa qualquer outra sessão. Num primeiro momento, ela foi pensada para ser virtual, onde o processo vem eletronicamente, é distribuído para o desembargador, que relata o processo e o tramita no âmbito do tribunal para o segundo votante, para o terceiro votante. Secretária de audiência de sessão tem ciência disso, o Ministério Público tem prévio acesso, e em alguns tribunais, onde a sustentação eletrônica é disponibilizada, também o advogado interage dessa forma. Já vinha sendo feito assim. O que muda no sistema? No meio virtual, o processo apenas chega para os julgadores e o relator emite o seu voto, tramita esse processo para o segundo votante. Estando de acordo, já põe no sistema o seu voto e assim sucessivamente para os demais votantes. Isso é o que se chama de sessão virtual. E não há um contato presencial, não há um contato sequer em tempo real ou simultaneamente com os demais atores do processo. Essa era a ideia inicial. Mas como foi preciso acelerar tudo isso, nós passamos a dispor também do sistema de videoconferência. A videoconferência é basicamente a mesma mecânica, porém, com som e imagem para todos os envolvidos. É isso que a gente está fazendo agora. É uma videoconferência. Tem o sistema do próprio CNJ, acessível via cada tribunal, mas tem também as demais plataformas comuns, usuais. O Instagram favorece, temos o Zoom, que tem feito muito sucesso, tem tido uma aceitação muito grande, Hangout é outro, o Skype é outro. Enfim, o que eu quero lhes falar? Tem o meio eletrônico oficial, a plataforma do CNJ. Mas eu penso, sobretudo no âmbito das varas, em que as audiências são mais disseminadas e mais fluídas, é possível, e eu lhes digo mais, é desejável que juiz e advogados se conversem, se entendam nesse sentido, usem a plataforma que for possível, usem a plataforma que tiver disponível, porque o importante é exatamente que o processo não fique parado. Então, isso pode ser resolvido na forma usual que se resolve um negócio processual. Eu sei, nosso público maior aqui é de pessoas afeitas à área trabalhista. No campo do processo do trabalho, de um modo geral, a maioria de nós vê com alguma reserva os negócios processuais, pensando que podem aviltar de algum modo o interesse das partes, notadamente da parte hipossuficiente. Mas os negócios processuais servem exatamente para que a gente possa dispor, no ambiente processual, de fatos extralegais, de fatos não cobertos exatamente dentro daquela moldura tipificada no artigo. Então, por exemplo, juízes, servidores
advogados e partes podem convencionar livremente qual é, por exemplo, o sistema que ficará disponível para uma audiência, por exemplo. Isso é combinado, é certificado no processo e passa a ter toda a validade, na medida em que não traz prejuízo para as partes, não traz prejuízo para nenhum dos envolvidos. Ao contrário, é uma ferramenta a mais de potencialização desse espaço. Então, para quem tem um pouco de resistência, não fique amedrontado, especialmente no que pertine à documentação do processo. Então, o que gera muita insegurança, porque quando você está fazendo uma audiência presencial, você sabe que aquele ato está sendo certificado. Historicamente, era certificado em papel, com datilógrafo, com digitador e assim por diante. Depois veio o meio eletrônico, mas a parte, quando está presente, ela tem um pouco mais de conforto e segurança, mas esse conforto e segurança não advém do meio onde a audiência ou sessão está sendo registrada, e sim da familiaridade que se tem com aquele ambiente. Essa é a questão. Vamos aprender a lidar com o novo de uma forma mais amistosa. Vamos convencionar, no âmbito das audiências, qual é o sistema que vamos usar. A certificação pode ser feita em qualquer sistema. Antigamente, no tempo do processo de papel, em que os atos eram certificados em papel, nós tínhamos uma ideia, nós tínhamos um conforto muito grande com aquela certificação de papel. Isso é histórico para todos nós. O meio virtual ainda é novo. No entanto, uma vez o papel se dissolvendo, se perdendo de algum modo, nunca mais você tem aquela certificação. No meio eletrônico, é muito mais tranquilo tudo isso, porque perdeu-se uma ata, perdeu-se uma sessão, ela está gravada, ela está disponível, ela está acessível, é possível demonstrar. Vamos entender documento como meio de prova de um fato. E no meio eletrônico, esse fato fica permanentemente gravado. Então, não há motivo para se temer essa novidade. Eu acho que o temor, professor Vitor, é muito mais, vamos dizer, diante do pouco conhecido, que é toda essa nova sistemática, e queiramos ou não, como pessoas que somos, nos habituamos e temos mais fluência, mais liberdade com o conhecido. O desconhecido, a mim, assusta um pouco. E acredito que a uma grande parte das pessoas também. Mas eu gostaria, antes de avançarmos um pouquinho mais, até porque gostaria de dizer que o Vicente Malheiros, a Tereza Naz, Gilberto, nosso confrade de academia, vários espectadores já estão mandando um bom dia, e além de algumas questões de participantes. E me pareceu interessante, aqui foi agora formulado, eu só não gravei o nome do participante, que indaga a respeito dos princípios da oralidade e instrumentalidade nessa nova sistemática. E eu aproveito e gostaria de esclarecimentos a respeito justamente da defesa que o advogado fará para sustentar oralmente as razões do processo em que funciona. Porque, pelo que entendi, haverá uma diferenciação de sessões e de pautas com ou sem sustentação oral. Estou equivocada? Não, você está plena de razão em tudo que diz.
o novo inibe a todos nós. E quando a gente tem alguém por perto para ajudar, para assessorar, a coisa parece mais amistosa. Quando estamos no ambiente remoto, a gente tem que gerar soluções pelos nossos próprios meios. É isso que causa essa perplexidade toda. Eu quero retroceder para voltar a explicar um pouco a questão da sessão virtual e a sessão por videoconferência. Eu acho que essa distinção é muito importante. No âmbito virtual, o processo simplesmente caminha, chega ao seu julgamento sem que ele seja visto, visível pelas partes. Né? Talvez, sob alguma angulação um pouco mais rígida, possa, inclusive, comprometer um pouco o nosso dever de publicidade dos atos processuais. Mas, de qualquer forma, na maioria dos processos, não há mesmo sustentação oral. Né? Então, é uma tramitação administrativa com a publicação do resultado. Mesmo no processo virtual, ou na sessão virtual, ela é disponibilizada, cientificadas as partes nesse sentido. Mas se o advogado se inscreve, por exemplo, para uma sustentação oral, se ele argue algum incidente, se ele pondera alguma coisa, se é um caso de um juiz suspeito ou impedido, enfim, todas essas circunstâncias retiram o processo da sessão virtual. Ora, tirando o processo da sessão virtual, ele fica guardando pauta para uma sessão física. Essa é a questão. Outra circunstância que vem sendo utilizada a partir do fenômeno Covid-19, a partir desse processo de excepcionalidade que estamos vivendo, o que acontece? Foram disponibilizadas também sessões por videoconferência. A sessão por videoconferência e a cientificação de todos os interessados é da mesma forma via diário eletrônico, com a indicação que será uma sessão por videoconferência, num determinado dia, em determinada hora, com o acesso disponibilizado. Relator faz o voto, os demais votantes participam e o advogado também pode entrar, também pode fazer a sua sustentação oral e o processo transcorre com a mesma habitualidade a que nós já estamos acostumados. Né? Em vez de fazer presencialmente, ele faz de casa ou do escritório a sua sustentação. Acompanha os debates em tempo real, vê e ouve cada julgador proferindo seus votos. Então, simplesmente, em vez de estarmos presencialmente falando, estamos falando, agindo e interagindo de forma remota. E eu acho que isso traz segurança a todos. Esses dados vão ficar registrados? Esses dados vão ficar gravados? Sim, ao talante de cada um. Cada um pode gravar todos esses atos em arquivos de áudio, em arquivos de vídeo, em arquivos que podem ser utilizados e veiculados no processo, caso haja alguma inconformidade, alguma situação que possa ocasionar alguma nulidade no campo do processo. É isso. Então, assim seguimos. Agora, vou lhe dizer mais. No campo das audiências, sim, tenho ouvido relatos de colegas que expõem a dificuldade, a perplexidade de alguns e se recusando a participar de atos eletrônicos. Acho que muito mais pela ausência de familiaridade com o uso do que propriamente uma dificuldade operacional. Isso é cultural. Acho que, na medida que a gente começar a fazer, vamos sentindo mais segurança e vamos avançando. Agora, ninguém é obrigado. Basta que o advogado, por exemplo, peça para que o processo saia
da audiência eletrônica, saia da sessão virtual, saia da videoconferência e ele sairá. Ficará aguardando a pauta física naturalmente. Lembrando que a justiça não está com as suas atividades de algum modo diminuídas ou remotas por vontade própria, é uma circunstância de momento. Quem quiser, às vezes a pessoa também, né? Advogado, as partes não têm estrutura para isso, não querem participar, é legítimo, é só aguardar. Assim que for possível o retorno aos encontros presenciais, as sessões e audiências vão se desenvolver nesse meio. Não lhe parece, Vitor, que a vida do homem será diferente quando superarmos esse momento de pandemia e do consequente isolamento? Eu, às vezes, me pego pensando em como retornaremos à normalidade, se é que haverá espaço para um retorno que não é tão distante assim. Acho que estamos todos meio que isolados há pouco mais de 20 dias, mas já nos dá a impressão de muito mais tempo. Não sei se você tem essa mesma situação, vamos dizer, já teve esse mesmo pensamento. E acredito que, de acordo com a disciplina que todos tivemos que, com maior ou menor facilidade, nos adaptarmos a essa nova realidade, é nesse ponto que eu imagino que a nossa vida, terminado esse isolamento, também será muito diferente. E complemento até para um outro aspecto. Por exemplo, aquele contato pessoal que muitas vezes o advogado faz num processo mais complexo, marca um agendamento com relator, revisor, terceiro julgador do processo em que vai atuar. Este contato, neste momento, se perdeu um pouco, porque só poderia ser, vamos dizer, encaminhados os memoriais de forma virtual. Não é isso? Eu acho que você mais uma vez, com um olhar tão percussiente, registra esse nosso momento. Acho que a sociedade sairá muito transformada desta pandemia em vários aspectos. Desde aspectos imateriais, como os valores reais da vida, da existência, da nossa caminhada, da nossa evolução. Nós todos, enquanto pessoas, sairemos melhor, quanto mais solidários, evoluídos nesse sentido de buscar conexões outras, de buscar adaptações às nossas dificuldades, como no campo profissional. Eu vou abrir um parênteses aqui para relatar uma experiência que vivi, estou vivendo e que pode ilustrar bem isso. Como você e a maioria dos nossos amigos sabe, eu também atuo como professor. Um professor de aulas presenciais, embora tivesse uma vivência anterior com o ensino à distância, porque foi a principal ferramenta para capacitar juízes, cada um em sua comarca, sem precisar de deslocamento. Muito bem, embora eu tivesse essa vivência com aulas em EAD nas escolas judiciais, você tinha todo um aparato e equipamento e apoio de estúdio para fazer essa gravação. Então, a aula acabava aparecendo na mesma conformação de uma aula comum, nos deixando à vontade, quem está proferindo e quem está assistindo. Isso é uma realidade. Agora, mas eu não fazia isso para minhas turmas de graduação, por exemplo. Agora tive que seguir assim, com o meio eletrônico. Como nós estamos fazendo aqui e agora? É possível que a gente fale, ouça, se integre, converse em ambiente, cada um na sua cidade, cada um na sua casa, no seu ambiente? É possível.
mas estamos aqui sentados, contidos, é uma experiência um pouco diferente. Acho que com o passar do tempo vamos ganhando interação. Por que eu estou trazendo esse exemplo pessoal? Porque eu acabei, no meio remoto, trabalhando muito mais do que trabalharia nas aulas presenciais. Primeiro, porque é insólito. Se as pessoas estão com dificuldade, demandam mais atenção, têm mais dúvidas e usam os meios eletrônicos, os meios virtuais para o contato, situação que não haveria num espaço presencial. Eu acho que a mesma coisa no campo do processo. Num primeiro momento, a novidade fará com que a gente tenha necessidade de apoio. Precisamos ter um pouquinho de paciência. Depois vamos tratar isso com muita naturalidade, com muita fluidez. E o que fica para depois, que é a sua inteligente pergunta? Fica para depois o seguinte: saímos enriquecidos desse momento. Eu acho que nunca mais as aulas vão ser totalmente presenciais. Também acho que ninguém quer aula só virtual. A gente continua, embora às vezes não pareça, continuamos sendo e agindo, pensando como gente. Gente quer e precisa do contato presencial. Né? Essa troca presencial nos enriquece como pessoa, faz com que ativemos os nossos sentidos, ou há uma multiplicidade de sentidos para compreender melhor tudo que está sendo dito, por exemplo. Né? A imagem facilita? Facilita, mas não é tudo. Né? Pode ser que um dia isso seja mais fluido, seja mais nítido, seja mais fácil essa compreensão, ou mesmo nós. Né? Eu volto os olhos para o passado e eu via que, como a gente estava acostumado a lidar com o processo de papel, parecia que era mais fácil, porque a gente estava habituado a encontrar uma prova, a encontrar uma petição, a buscar uma certidão. Hoje a gente está conseguindo fazer isso já com o processo eletrônico, talvez até com mais agilidade. Né? A gente tem o ganho de poder acessá-lo em qualquer lugar que estejamos. E assim a coisa vai. Eu acho que, dentro da sua pergunta, as aulas vão ser uma parte presencial, uma parte eletrônica, os atos do processo da mesma forma, audiência e sessões, idem. Idem. Então, eu acho que vamos ter audiências e sessões presenciais, audiências e sessões virtuais. Acho que as duas coisas vão conviver. Isso vai ser daqui para frente uma forma cada dia mais fluida nas nossas relações pessoais e profissionais, como um fator de agilidade e ganho de tempo. Basta lembrar, para tornar atraente a coisa, o tempo que perdemos em engarrafamentos. É verdade. Nos grandes centros, sobretudo. Se a gente suprime o tempo do engarrafamento, é tempo de lazer, é tempo de trabalho, é tempo de descanso, é tempo de interação virtual com coisas que nos são caras, com coisas que nos são prazerosas. É isso, é só uma troca de meio. Como vai se dar o acesso é que é circunstancial, ocasional, próprio da tecnologia de cada tempo. Nós, em essência, somos os mesmos. Então, gostaria de registrar a presença do nosso confrade da Legrave também, e vários outros, mas a falta de óculos no momento está me impedindo. Mas eu gostaria de fazer a seguinte indagação, professor Vitor. Em toda essa nova sistemática, como trabalhar o jus postulandi? Pois é, eu acho que isso é mais um facilitador, dependendo naturalmente do autor da demanda ter essa disponibilidade, ter essa habilidade no sistema. Né? Se tiver, é mais um canal. O meio eletrônico é, de certa forma, igual às disponibilidades que estão no meio presencial, com a facilidade de se poder ter acesso a todo lugar, a todo instante. Se for necessário uma certificação do ato processual, de ato oral, ele ganha o registro, como numa audiência
presencial. Então, um ato que é praticado oralmente no processo de papel, como era feito? Ele era datilografado ou digitado e ganharia forma escrita. No campo eletrônico, o que se faz? O arquivo, em vez de ser físico, em vez de ser um papel, ele é um arquivo de áudio, ele é um arquivo de vídeo e que já são possíveis de serem passados para o meio eletrônico como certificação, como escrituração. Então, quem quer aforar a sua demanda à distância, se conecta com a unidade judiciária, faz o seu relato, ele é deduzido e transformado em forma de encaminhamento de petição pelo meio eletrônico. Né? Eu penso que chegará o dia da petição chegar, por exemplo, como estamos fazendo aqui, oralmente. A defesa pode ser feita oralmente, como já podia antes. Né? Vamos lembrar que a gente não está diante de situação inédita, especialmente para nós, cultores do processo do trabalho. Era possível postular oralmente mediante a termação. A defesa oral em audiência, desde o tempo do processo de papel que se fazia. O que não se fazia? O julgamento. Agregou uma facilidade para os julgadores. A sentença pode ser oral, o voto pode ser oral, a publicação do acórdão pode ser oral. E como é que isso fica registrado? Muda o meio. Antes era o papel, depois passou a ser um documento digital e agora, pura e simplesmente, um arquivo de áudio e vídeo. Então, muda o meio de certificação do ocorrido, mas os fatos processuais, inicial, audiência, defesa, recurso, julgamento, podem também ser feitos. Simplesmente a gente muda de papel, de escrituração, para o arquivo de áudio e vídeo. Esta é a documentação do nosso tempo. Perfeito. Enquanto falava a respeito de processo físico, o meu ingresso na magistratura nos idos de 83, portanto ontem, eram processos físicos, aqueles arquivos de aços pesadíssimos, onde ficavam todos ordenados. As máquinas de escrever, quando vieram as máquinas elétricas, foi um sucesso. Uma revolução. Exatamente. E, por fim, a informatização que nos colheu a todos, né? Com muita novidade, com muita eficiência e rapidez, e nos possibilitou as pesquisas, inclusive, a outros tribunais, a outras regiões, em segundos, o que antes nós perdíamos muito tempo. Mas, para mim, professor Vitor, ainda é importante a leitura no papel. Chego até a lembrar o período, o número da página que eu li. Eu não tenho essa concentração, vamos dizer, quando eu faço uma leitura na tela. Claro, eu sou uma pessoa que me reputo dentro do meio jurássico nessa novidade toda da informatização. Mas essa evolução, quando se pensa nela, ela é maravilhosa e ela não tem volta. E, com essa colocação, eu lhe faço uma indagação também. Esse plenário virtual, na sua opinião, vai ser mantido após a crise? É isso. Eu vi um pouco de saudosismo, né? Eu vi uma fala quase que afetiva no seu retorno ao papel, que é certamente a mesma sensação da maioria de nós que viveu esses dois momentos, do processo de papel e do PJE.
Acho que o PJE é só uma fase. Daqui para frente, a gente ainda vai ver todo esse espaço plenamente virtualizado, com arquivos de áudio, vídeo e de novas tecnologias que vão surgir. Quem viveu as duas fases pode se dar ao luxo de ter uma visão mais romântica da do passado. Mas daqui para frente, nós vamos ter, por exemplo, eu me refiro aos meus alunos de graduação, por exemplo, são pessoas que já entraram na faculdade com processo judicial eletrônico. Então, não tem nem noção de como é que funciona o processo de papel, né? Eu acho que isso tudo traz ganho, né? Nos traz possibilidades, nos traz novos acessos. E essas mídias vão continuar se multiplicando com muita velocidade, consoante a tecnologia disponível a cada tempo. O restante nós vamos guardar na memória. Se isso veio para ficar, definitivamente sim. Definitivamente sim. Não só esse, como os meios vindouros também. Nós precisamos, isso sim é uma compreensão exatamente humana. É a hora que entra o elemento humano numa relação eletrônica, numa relação virtual. Onde é que o homem entra nisso? O homem entra nisso na sua capacidade, essa sim exclusiva da nossa condição hominal, de nos adaptarmos ao meio, de nos adaptarmos ao novo. Tem gente que gosta mais de tecnologia, faz isso com mais naturalidade, com mais fluidez. Outros gostam menos, mas também chegam lá. Por exemplo, teve gente que resistiu a usar um telefone celular. Hoje, raro quem só tem um. Em todas as faixas etárias, por exemplo, você é uma que acabou de me testemunhar aqui e eu vi com a saudade do processo de papel, saudade que eu já tive e que com o passar do tempo tenho me acostumado muito com o meio eletrônico. Mas estamos aqui fazendo uma live para o Brasil e para o mundo. Quer dizer, coisas impensáveis até bem pouco tempo, mas que diante do momento que a gente vive, é possível nos conectar com as pessoas, né? E isso é um ganho muito positivo. A gente vai se adaptando, né? Deixamos um pouquinho de nós no passado, mas adquirimos vida, potência ao nos conectar com o novo. Esses espaços de passado, presente e a perspectiva do futuro vão estar nos nossos dias, nos nossos espaços. Todo mundo vai ter processo eletrônico, vai ter processo virtual. A hora que, olha, eu não tenho menor, o advogado pensando, né? Eu não tenho nenhum interesse em sustentar nesse processo, é uma situação que eu já antevejo o julgamento, eu quero que ele chegue ao fim rápido. Processo plenário virtual. Não, nesse outro eu quero me ativar. Processo por videoconferência com sustentação remota, à distância, portanto. Uma terceira situação. Não, nesse processo é uma causa muito complexa, é uma causa nova, eu preciso fazer uma sustentação, eu quero impressionar os meus julgadores, eu quero usar o máximo proveito que o meu talento de advogado pode oferecer. Então, peça para o processo então sair do plenário virtual, para ele sair da videoconferência e que seja designada uma sessão física presencial. Eu quero fazer a sustentação presencialmente, eu quero ver o olho do meu julgador. Perfeitamente. Então, são possibilidades que estão postas. Eu acho que a gente vai conviver com a tecnologia de hoje, com todos esses três espaços. O virtual, em que ninguém vê ninguém. A videoconferência, que se vê à distância. E a sessão ou audiência tradicional, com todos no mesmo ambiente físico. Mas a minha sensação é que as mesmas pessoas que hoje estão resistindo ao meio eletrônico como videoconferência, porque é uma questão mais de conforto íntimo do que propriamente de segurança jurídica, amanhã ou depois, com o ganho de tempo, vai querer a sessão por videoconferência.
E vejam como isso potencializa, né? Então, o juiz pode estar em uma cidade distinta do advogado, da secretaria, do seu tribunal, o advogado idem. Imagina para o advogado o que isso significa de potencialidade em termos de oportunidade. Eu posso pegar uma causa na minha cidade e no resto do Brasil e usar de casa todas as disponibilidades, ainda me ativar oralmente, fazendo audiência à distância, né? Ganhando, portanto, em eficiência, ganhando em produtividade, ampliando o seu mercado de trabalho. Então, é isso. Os sistemas, na minha forma de ver, vão conviver, vai coexistir as possibilidades e cada um de nós, nesse ou naquele processo, faz a sua escolha. É assim. Eu gostaria ainda de mais uns minutinhos, Vitor, para 3 assuntos completamente diferentes. Vamos a eles. Gostaria de informar que o nosso ouvinte, Luiz Madeira, nos assiste de Portugal. Então, muito obrigada pela participação do Luiz. A segunda indagação que me ocorreu é justamente, e isso nós que viemos do primeiro grau de jurisdição, que cansamos de fazer audiências com as partes, inquirir testemunhas, como fica na sua ótica? Porque a presença próxima do juiz à testemunha permite, inclusive, eu, em inúmeros casos, quando eu estava à noite em casa, examinando os autos para proferir a decisão, eu lembrava, às vezes, até da expressão da testemunha que eu tinha inquirido. Isso será que se perde um pouco nesse meio virtual? Eu acho que se modifica. Mas eu acho que... Por que eu digo que se modifica? Porque nós vamos, daqui para frente, aprendermos essa compreensão dos fatos, das pessoas, dessa sensibilidade. Por que essa sensação lhe é tão cara? Porque no ambiente presencial, você estava acostumada a sentir a pessoa. É uma percepção sensorial, ou se você quiser, até extrasensorial, com a sua ativação de sentidos outros, para além de ver e ouvir. Mas as pessoas, quem está atrás ou num ambiente remoto, eu ia dizer quem está atrás do monitor, né? Quem está no ambiente remoto é a mesma pessoa, é gente, e se expressa da mesma forma. Então, o que nos resta? Desenvolvermos ou aguçarmos o nosso senso de percepção, de captação, de compreensão, para além do presencial. Né? Para além do presencial. E aí a gente tem esse ganho. Então, é isso, né, que eu estou insistindo. É uma mera familiaridade com o meio novo. É simplesmente isso. E aí, quando eu digo que se modifica, porque você passa a poder desenvolver outros sentidos, outras percepções que você não precisava fazer no ambiente físico. E pode ter um ganho também, né? Pode, por exemplo, no ambiente físico, acabou a audiência, você lembra de uma pergunta. Eu queria ter perguntado isso. Acabou a audiência, não vai ter outra. Né? Aqui não. Ó, eu esqueci de perguntar alguma coisa. Será que dá para acessar novamente? Será que dá para reproduzir o ato? Então, é uma fluidez que também agrega e agrega muito. Né? Eu acho que é isso. É só a gente aprender a sentir no novo meio. E aí eu volto àquela questão. Eu, quando comecei a trabalhar com processo eletrônico, eu tinha uma imensa saudade do processo físico,
porque a minha compreensão de processo, de apreensão daquelas informações no ambiente físico era maior. Sou capaz de te dizer que isso foi muito pouco a pouco, muito lentamente se alterando. E eu hoje já sinto com tranquilidade o processo eletrônico. Te digo mais ainda, o meu tribunal foi pioneiro, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região foi pioneiro na disponibilidade de sustentação oral à distância. Há muitos anos, eu não sei quanto tempo, os advogados podem se inscrever para fazer sua sustentação remotamente, e isso ainda dentro da nossa sistemática é possível em algumas cidades previamente assinaladas do interior. Então, o advogado real e fala durante a sessão, com a habilitação que o secretário de audiência põe, secretário de sessão põe em tempo real. E faz a sustentação com áudio, com vídeo, interagindo, uma videoconferência. Ouve tudo que se faça no julgamento e a proclamação do resultado. Isso já era comum entre nós. Simplesmente agora, em vez dele ter que ir àquela unidade judiciária que estava previamente designada, pode fazer de casa, pode fazer do escritório, pode fazer do quarto de um hotel, do outro lado do mundo, por exemplo, se estiver em viagem. E as nossas percepções sensoriais vão se alargando. Vamos usar esse novo meio também para evoluir como pessoa. Sim, ontem, inclusive, o nosso confrade Vicente Malheiros relatou a experiência do TRT do Pará, que é uma área muito extensa geograficamente, e a facilidade que foi criada para os advogados, especialmente dos processos que tramitam pelo tribunal, e uma redução sensível de custos e assim por diante. Mas eu gostaria, Vitor, de te propor o seguinte. Daqui a algumas semanas, eu gostaria de voltarmos a esse assunto, porque enquanto falávamos, inúmeras indagações surgiram. E onde fica a testemunha no processo por videoconferência? Como haverá ou não haverá aquele resguardo natural entre quem já foi ouvido e quem será ouvido? E não sei se seria possível, nessa oportunidade, justamente fazer uma colocação para a nossa diretora, Tereza, para que pudéssemos receber essas indagações dos advogados, dos estudantes de direito que nos assistem, enfim, de todos os jurisdicionados, para que pudéssemos, num outro momento, passar a detalhar estas dúvidas que são de todos nós. E tenho certeza, professor Vitor, que ninguém melhor do que você poderá nos esclarecer nesse sentido. E considerando que o nosso bate-papo já se alongou por um período até superior do que tinha sido previsto, eu gostaria de mencionar aos nossos seguidores que você publicou um artigo na RT. Eu não tenho aqui os dados específicos para aqueles que quiserem consultar, então gostaria que você nos esclarecesse nesse sentido, por favor. Eu penso assim, insisto com isso, o novo causa mesmo alguma estranheza.
O processo é algo que, a despeito do processo judicial eletrônico ser uma realidade, o direito processual, mesmo num país onde a gente tem um código tão recente como o CPC de 2015, o processo é pensado ainda com cabeça de papel. Ele é escrito, ele é idealizado por pessoas que tinham vivência de processo de papel. Então, os supostos do processo eletrônico, eles são novos, estão para serem construídos por todos nós. Só para não deixar o povo com água na boca. A questão da testemunha que você propôs. É assim, a testemunha vai ser cientificada. Em vez dela se deslocar de onde estiver para a unidade judiciária, ela vai se programar, vai pegar um computador, vai pegar um tablet, vai pegar um celular e vai trazer a sua realidade, o fato que conhecer para colaborar com o judiciário. O que é pressuposto? Honestidade, lealdade. Honestidade e lealdade pode ter no processo físico ou no processo eletrônico, no ambiente presencial ou no ambiente remoto. Né? Por exemplo, a comunicação entre as testemunhas é uma coisa que preocupa a todos. Combinou, não combinou, o que vai dizer, etc. Pode fazer isso no ambiente físico? Pode. Pode fazer isso no ambiente remoto? Pode. Não deve, mas pode. Então, em essência, os fatos são os mesmos, pessoas são os mesmos e a lealdade há de ser a mesma. E o judiciário vai compreendendo a sagacidade, a habilidade, a experiência, a vivência do julgador para identificar essas situações atípicas. No mais, você é uma pessoa muito bem informada. Realmente eu remetia para a RT um artigo tratando do plenário virtual, mas eu penso que ele ainda não foi publicado. Mas será? Eu acho até que já estou precisando atualizá-lo diante dessas novidades tão intensas, tão vivas, tão produtivas que saíram depois da pandemia, com o judiciário com essa preocupação permanente de ser ágil, de ser eficiente, de estar perto das pessoas, e aí o processo acabou ganhando, e as sessões também, e as audiências também, ganharam todo um colorido especial. É um assunto que ainda permanece, é um assunto que gera dúvida. Eu sigo à disposição da academia e dos nossos ouvintes para voltar a esse assunto, detalhar um pouco mais e mostrar como é que isso funciona no dia a dia. Que vejam todos isso como uma ferramenta a mais, uma possibilidade a mais. O tempo vai se encarregar de nos deixar à vontade com esse novo meio. Eu agradeço a sua gentil interlocução, arguta, inteligente, agradável, fruto da sua inteligência e simpatia. Felicito Tereza Narras, a nossa diretora, por propiciar a todos nós esse momento. Aos amigos que estão conectados, o meu abraço virtual, mas ainda assim um abraço com afetividade, com ternura, com o desejo de estar interagindo permanentemente. Me despeço aqui, desejo a todos um bom dia, desejo a todos que se desfaçam das prevenções e aceitem o novo com naturalidade. O novo é que nos conecta com o presente e com o futuro. Muito obrigado pela oportunidade, que me fez muito satisfeito, muito feliz, de interação permanente. Muito obrigado. Vitor, foi uma alegria redobrada a possibilidade